Vamos direto ao que interessa. Hoje, a gente vai desconstruir uma das maiores e mais perigosas premissas da cibersegurança atual, a tal da mentira da identidade. A ideia aqui é entender por que a autenticação multifator sozinha não é aquela fortaleza toda que muita gente acredita. E já começo com uma pergunta provocativa. Todo aquele investimento em senhas complexas em MFA, será que, no fundo, é tudo inútil? Essa é uma pergunta que com certeza tira o sono de qualquer CISO. E a resposta, a resposta pode ser bem desconfortável. E aqui para a verdade que dói. Sim, credenciais e MFA podem perder todo o seu valor se o ponto de acesso, ou seja, o dispositivo do usuário, estiver infectado. É exatamente essa a lacuna, essa brecha crítica que os invasores estão explorando hoje com uma eficácia que assusta. Então, vamos mergulhar nesse primeiro ponto, o mito da identidade segura. Por anos e anos, o foco foi validar o usuário. Mas essa obsessão acabou criando um ponto cego gigantesco no acesso remoto tradicional, principalmente agora com o avanço do BYOD. É sobre isso que a gente vai falar agora. Olha, que fique bem claro, ninguém aqui está dizendo que MFA não é essencial. É sim, uma camada de segurança fundamental. O ponto é que a função dela é validar quem está tentando acessar. O que ela não faz, e para ser justo, nunca foi o propósito dela, é verificar a saúde e a integridade da máquina que essa pessoa está usando. E é justamente aí que mora o perigo. E agora, vamos analisar a tecnologia onde essa falha se transforma em algo catastrófico, a boa e velha VPN de acesso remoto. Vamos entender como o princípio de confiança implícita, que é a base de funcionamento da VPN, virou uma brecha fatal na segurança de hoje. A palavra-chave aqui é confiança implícita. Pensa na VPN como um portão. Uma vez que as credenciais corretas são apresentadas, o portão se abre. E pronto, concede ao usuário e, mais importante, ao dispositivo dele um acesso amplo à rede interna. É um modelo de tudo ou nada, que perigosamente trata um dispositivo remoto como se ele fosse um ativo interno e totalmente seguro. E esse slide aqui ilustra perfeitamente como o desastre acontece. Passo 1. Um colaborador usa um dispositivo pessoal que pode estar, digamos, cheio de malware. Passo 2. Ele se autentica com sucesso. Senha, token MFA, tudo certinho. Aí vem o passo 3. A VPN que só validou a identidade abre todas as portas da rede. E o passo 4 é a consequência inevitável. O malware que estava quietinho no dispositivo agora tem uma avenida livre para se espalhar lateralmente por toda a rede corporativa. O resultado final dessa vulnerabilidade é para lá de alarmante. Com dispositivos não verificados entrando na rede, um incidente grave como um ataque de ransomware ou um vazamento massivo de dados deixa de ser uma questão de se vai acontecer e passa a ser uma questão de quando. Tá, então qual é a saída para esse problema que é tão fundamental? A gente precisa avançar para uma nova filosofia de segurança, uma que ataca diretamente essa falha e muda completamente o jeito de pensar em acesso. Estamos falando, claro, do princípio Zero Trust. Zero Trust, ou confiança zero, basicamente inverte o modelo antigo. A premissa é muito simples, mas poderosa. Nunca confie, sempre verifique. O que isso quer dizer? Que o acesso não é um evento único, e sim um processo contínuo. A identidade do usuário e a saúde do dispositivo são checadas a cada nova tentativa de acesso, para cada recurso. A diferença fica gritante quando a gente coloca os dois lado a lado. De um lado, a VPN tradicional, que opera na base da confiança implícita. Uma vez que entrou, está confiado. Do outro, o ZTNA, que é a aplicação prática do Zero Trust, operando na verificação contínua. A confiança aqui precisa ser conquistada a cada novo pedido de acesso, a todo momento. Certo, a teoria é ótima, a gente entendeu. Mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver a tal da segurança sincronizada em ação e como o ZTNA consegue neutralizar exatamente aquela ameaça que a gente descreveu, transformando a teoria numa defesa real e ativa. Vamos repetir aquele mesmo cenário de ataque. Passos 1 e 2 são idênticos. Usuário em dispositivo infectado, autenticação com senha e MFA. Tudo certo. Mas é aqui, no passo 3, que o jogo vira. A solução ZTNA, através do Security Heartbeat, que é basicamente uma comunicação constante entre o endpoint e o firewall, vai lá e verifica a saúde do dispositivo. Ele detecta a infecção na hora. E o resultado no passo 4? Acesso bloqueado. Simples assim. A ameaça é contida antes mesmo de encostar na rede. E não é só o bloqueio. A visibilidade que se ganha com isso é total.
Ferramentas como o Sophos Central permitem não só barrar as ameaças, mas também ter uma visão completa, granular, de todas as tentativas de acesso, do status de saúde de cada dispositivo e do uso de cada aplicação. Tudo isso num painel de controle único. Os benefícios, então, são bem diretos e de alto impacto. Primeiro, a microsegmentação, que isola as aplicações e já bloqueia de cara o movimento lateral de qualquer ameaça. Segundo, a integração nativa com a proteção de endpoint, que é o cérebro por trás da verificação de saúde. Isso também permite eliminar de vez a superfície de ataque dos clientes VPN. E no fim das contas, o resultado de tudo isso é uma visibilidade granular que antes era simplesmente impossível de se ter. Agora, para chegar nesse nível de segurança, não adianta só ter a tecnologia certa. É fundamental ter a parceria certa para implementar e gerenciar tudo isso com a expertise necessária. Só assim a proteção é de verdade e contínua. E essa frase resume perfeitamente a filosofia Zero Trust. Na cibersegurança moderna, a confiança não pode mais ser o ponto de partida. Ela tem que ser o resultado de uma verificação rigorosa e contínua, a todo instante. É aqui que a expertise faz toda a diferença. A SN Informática, como Sophos Gold Partner, tem um mais alto nível de certificação técnica. Isso valida a nossa capacidade de desenhar, implementar e gerenciar ecossistemas de segurança da Sophos, garantindo que uma solução ZTNA entregue o seu máximo potencial de proteção. Isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. A infraestrutura de acesso remoto da organização está de fato protegida contra essa ameaça de dispositivos comprometidos? Identificar e fechar essas lacunas é exatamente a especialidade da SN Informática. Se a resposta para essa pergunta não for um sim definitivo, sem hesitação, o próximo passo é claro. Converse com o especialista da SN Informática para uma análise mais aprofundada. O caminho para uma segurança de acesso remoto que seja verdadeiramente robusta começa aqui. Obrigado pela atenção.